Bom dia, galerinha. Bom dia. Bom dia. Pessoal, olha só. Pelo que eu vi do volume 4, falta um detalhe. Falta um detalhe da física E para a gente encerrar o volume 4. E já que inverteu tudo, né, inclusive o horário, eu quero aproveitar que vocês estão bem atentos no início da manhã, e quero matar essa física E volume 4 aí, para a gente começar o volume 5 na sequência já. Essa história de termodinâmica, ela é muito importante, eu te mostrei os motivos. Tu usa termodinâmica no teu dia a dia, e mesmo que tu não use carro nenhum, lá em Tubarão tem carvão sendo queimado, esquentando água, gerando vapor d'água e sendo jogado numa turbina, se expandindo na turbina para fazer a turbina girar, para gerar energia elétrica que nos alimenta agora. Então tu vê, né? Tu é dependente de máquinas térmicas mesmo não querendo, não tem jeito, a não ser que tu faça a tua própria, né, energia na tua casa, eólica ou solar, como alguns têm feito. Fora isso, quem usa rede elétrica está usando termodinâmica. Por isso que termodinâmica é tão importante. Eu te dei as bases da termodinâmica na última aula. Te falei que o trabalho realizado por um gás é P vezes ΔV. O que é W? Acabei de falar. Pressão, variação de volume. Variação de volume. Quando um gás se expande, o trabalho é positivo, parabéns. Quando o gás se contrai, o trabalho é, claro, final menos inicial, né? Se o final é maior, positivo fica. Se o final é menor, negativo fica. E pressão absoluta é sempre positiva. Pressão é sempre positiva. A outra coisa que eu mostrei para vocês é que se a pressão varia, esta fórmula é lixo. E aí tu tem que calcular o trabalho de uma outra forma. Que forma era essa? Área. Exatamente, área. Que área? A área embaixo da curva. Beleza? Área embaixo da curva. A área é igual ao trabalho. Outra coisa absolutamente importante de falar. De relembrar, aliás, né? Nada é novo ainda. Te mostrei que quando a gente joga calor para um gás, uma parte desse calor faz o gás se expandir, o que é muito bom, é o que eu quero, que ele se expanda realizando trabalho em cima do meu sistema. Porém, eu te mostrei que grande parte dessa energia fica presa dentro do gás. Por isso que a gente chama isso de energia interna do gás. No início a galera não sabia o que era, chamava de U, a energia interna. E já que ela cresceu, ΔU, a variação da energia interna. Isso aqui é chamado de primeira lei da termodinâmica e, na verdade, é o princípio da conservação da energia. Nada de absurdo. Faltou algumas coisas de termodinâmica para a gente discutir aqui, para a gente passar a régua nesse volume 4 e avançar no volume 5. Uma das coisas que faltou falar é que quando uma máquina está funcionando, geralmente ela funciona em ciclos. Então ela vai começar numa certa pressão e volume, o gás da máquina, e vai ocorrer um certo tipo de ciclo, vou fazer um ciclo genérico aqui, voltando ao ponto de partida. Mas espera aí, se um gás tinha uma certa pressão e um certo volume, ele deve ter uma certa temperatura. Lembra que as três variáveis do gás é pressão, volume e temperatura? Se depois que ele completa o ciclo, ele volta à mesma pressão e ao mesmo volume, concordas comigo que ele deve ter a mesma temperatura também? E já que a temperatura do gás antes e depois é a mesma, temperatura tem a ver com o que mesmo? Já que a temperatura do gás é a mesma antes e depois, será que a energia interna dele mudou completando o ciclo? A energia interna do gás no início vai ser a mesma que no fim, já que ele completou o ciclo. Então quanto é que é o ΔU? Zero. Isso é uma coisa importante. Nas transformações cíclicas, já que a condição inicial é igual à condição final, o ΔU dá zero. Como é que ficaria a primeira lei da termodinâmica nesse caso, com ΔU zero? Parabéns. Seria glorioso, né? Todo o calor seria transformado em trabalho. Agora a verdade das máquinas.
Na verdade, as nossas máquinas elas não completam um ciclo perfeito e o gás volta a sua condição inicial. Até porque nos nossos carros, depois que o gás é queimado, a gente joga ele fora, para a atmosfera. Olha que doença. Né? E todo mundo fala, ó, poluição de não sei o que, e os carros estão na moda ainda, né? Estranho. Então tu vê, não é isso de fato que acontece num carro. O carro se aproxima do ciclo Otto, que eu vou comentar com vocês um pouco depois. Não daria de fazer um carro que, tipo, depois da queima da gasolina, em vez de sair o coisa, o colete de carro e tal, fazer energia com ele, sabe? Pois então, tem várias maneiras de repente a gente fazer isso. O problema é que elas ocupariam um grande espaço e dariam uma aquisição de energia pequena para o carro. Mas tem várias ideias de tu pegar esse gás aquecido e fazer alguma coisa com ele. Na indústria é mais fácil, como ela é estacionária e como tu tem espaço, tu pode aproveitar esse calorzinho que ainda resta no gás. O que se faz no carro é a turbina, né? O gás ia sair em alta velocidade do motor, eu aproveito essa alta velocidade para ele girar uma hélicezinha e comprimir ar para botar para dentro do motor. Isso faz o motor ficar mais econômico e mais potente. Então a turbina é uma tentativa de aproveitar parte dessa energia. Mas se botasse o filtro? O filtro ajuda bastante. O filtro ajuda bastante quanto à poluição, mas não quanto à perda de energia, né? Que é o que a gente está estudando aqui na termodinâmica, né? Certo? Olha, os catalisadores são caros, tá? Quando aquele cheirinho de ovo podre que tem no carro novo, né, principalmente, é o catalisador funcionando. Ele converte parte do enxofre, né, que ia sair, em ácido sulfídrico, o H2S, que é o cheiro de ovo podre, o cheiro do pum mesmo, certo? Então é por isso que é aquele cheirinho. Acabou o catalisador do carro, tu vai ter que trocar, e geralmente é uma peça que passa de R$1.000. Então é muito comum o cara comprar um carro seminovo com um catalisador já destruído e nem cogitar a troca, né? A pessoa tem que ter uma conscientização ambiental legal, né? Para fazer esse investimento na vida dela, teoricamente, a curto prazo não vai mudar nada, certo? Última pergunta para a gente voltar para a aula, lembra? Para não acontecer aqueles fenômenos que têm acontecido nas últimas aulas. O W, ele representa o trabalho que ele faz sobre o sistema operativo. Legal. Que o gás realiza sobre o sistema quando o trabalho é positivo. Ou que o gás sofre do sistema quando o trabalho é negativo. Em um motor, o W seria positivo. Em um compressor, o W seria negativo. Vamos ver como é que a gente detecta isso? A pergunta foi pontual na aula. Parabéns, garoto. Então, olha só. O que eu acabei de falar para vocês a respeito do sinal do trabalho? O que eu falei para vocês a respeito do sinal do trabalho? Quando se expande? Quando se contrai? Show de bola. Eu lembro que o meu professor no terceirão chegou e falou o seguinte, ó, Otávio, o negócio é o seguinte, transformação cíclica no sentido horário, o trabalho é positivo. Transformação cíclica no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Ah, entendi, professor, no sentido horário é redonda, anti-horário é quadrada. Não viaja. Os ciclos que eu fiz ali foram aleatórios. Se tu quiser fazer um formato de coração, tu pode fazer. Então, para os amantes, ó, um ciclo em forma de coração. Beleza? Tranquilo? O detalhe é o seguinte, o cara me enfiou boca abaixo, entendeu? É isso, pô, horário é positivo, anti-horário é negativo. Mas tu sabe que eu tenho um problema na mente, eu não confio no ser humano, certo? Eu não confio nem no meu pai, na minha mãe, nem no meu filho, porque o ser humano é falível, certo? E eu aprendi isso com a vida. Então eu fui pra casa falando, né? Eu vi nos olhos do cara a insegurança, ele não sabia explicar por que no horário era positivo e no anti-horário era negativo. Fui e o fenômeno boom da cadeira me ajudou mais uma vez. Foi naquele dia, com a bunda na cadeira, lendo o livro, que eu entendi por que o sentido horário é... e anti-horário é meio lógico. Vamos pegar esse exemplo aqui que está bem fácil, ó. Qual que tu acha que foi o trabalho dessa transformação AB? Qual foi? AB, trabalho. Jovens de 2014, me respondam. É ridícula a pergunta que eu fiz. Ninguém? Ninguém? Zero. Olha a demora. Um monte de jovem sadio, é por causa do sono. Não está prestando atenção. Quanto é que era o volume do A? Não sei, mas é ali, né? Quanto é que era o volume do B? É o mesmo. Quanto é que é VA menos VB? Zero. Quando o volume não muda, o trabalho é zero. De A para B o trabalho foi zero. Acordou? Tranquilo? Isso. Lembra do teu pai que está suando para pagar o colégio? E de B para C?
positivo, a garota tá ligada. Por que é positivo? Porque o volume aumentou, eu acabei de revisar, segundos atrás. Legal? Então já que o volume aumentou, o trabalho é legal. Como é que eu calcularia esse trabalho? A área! A área! Ali, ó, rabisquei a área. Tudo tranquilo? E de C para D, qual foi o trabalho? 0, o volume não mudou. E de D para A, qual foi o trabalho? Negativo. Por quê? O volume diminuiu, né, galera? E se o volume diminuiu, de acordo com a revisão, o trabalho é? Caramba, como é que eu calcularia o trabalho de B para A? Toda esta área, ó, até o chãozinho, qual área foi maior? A do trabalho negativo ou a do trabalho positivo? A do trabalho negativo, logo a soma total do trabalho é negativo. Isso é um ciclo de motor ou de compressor? Compressor. É um compressor, com certeza. Beleza? Tu viu como é legal, cara? Tu acha o quê? Que eu peguei a apostila hoje de manhã, meu Deus, tem que estudar termodinâmica para a aula. Pelo amor de Deus, eu ia pirar, né, meu? Na verdade, tu simplesmente tem que entender o processo para anos depois tu conseguir recuperar a informação com um breve raciocínio. No dia do vestibular, se tu esquecer se o trabalho é ou negativo, é só olhar para essa fórmula. Aí tu vai lembrar que quando o volume aumenta, quando o volume diminui, tu concorda que no ciclo, no sentido horário, não interessa o formato. Para ser no sentido horário, a curva para cima tem que ser para a direita. E a curva para baixo tem que ser... Quando a curva é para a direita, o volume dá uma área grandona, ó, positiva. Quando o volume está diminuindo, quando a curva está indo para a esquerda, o volume dá um trabalho menor negativo. Somando o positivo com o negativo, o positivo ganha. Por isso que no sentido horário é positivo. Não tem decoreba, é lógica. Não tem decoreba na UFSC, porque essa fórmula tu ganha. E ela te faz lembrar isso. Ela te faz lembrar que na expansão, trabalho positivo, na contração, trabalho negativo. Aí tu conecta com aquela ideia. A apostila, ela pelo menos ela fala, né, que no sentido horário é positivo, no sentido horário é negativo. Não sei se ela te mostra o porquê, certo? Mas ela fala isso. Lá na página 123. Pera aí, galerinha. Tu concorda então que se eu pegar a área rosa que é negativa, a área branquinha que é positiva, vai sobrar a área de dentro do ciclo? Por isso que para calcular o trabalho no ciclo, numa transformação cíclica, é só calcular a área de dentro do ciclo. Só isso. Professor, como é que calcula a área de um coraçãozinho? Se tu me desse a função matemática que gera esse gráfico, eu consigo calcular para ti. Só que aí é na faculdade. Para ti vai ser figuras que tu conhece. Quais são as figuras que tens que dominar para calcular áreas no vestibular? Isso, as clássicas. As clássicas. Não pode aparecer uma coisa doentia como um coração maluco. A não ser que ele faça um coração com pedaços de circunferências e triângulos depois, né? Aí daria. Muito bem. Agora, olha só. Agora, acontece algo que aconteceu depois dessa história toda termodinâmica. A galera começou a se preocupar mais com os gases. Nós já sabemos alguma coisa dos gases, né? Mas sabemos pouco. Hoje nós temos que dar uma avançadinha no conhecimento dos gases. Olha só que legal. Gás ideal, mundo das ideias, gás perfeito, é o gás real que se comporta como ideal para tal alta temperatura, baixa pressão. O gás ideal é feito de moléculas perfeitamente redondas que se chocam de maneira perfeitamente esférica, lembram disso? Temperatura, pressão e volume, as variáveis do estado do gás. PV tipo Votó, equação geral dos gases perfeitos. Temperatura? Kelvin. E Padre voador não retorna à Terra, equação de Clapeyron, onde N, número de mols, que é a massa de gás sobre o mol, a massa molar, a massa molecular. Agora olha só, tu vai ter que ter fé em mim agora numa parte aqui, tu vai ter que ter fé, para a gente poder avançar. E já te falei, né? Ser humano, bicho esquisito. Falha, não é confiável. Tu vê, né, cara? O vestibular começou a ficar refinado e começou a exigir um pouco mais dos alunos, além da termodinâmica clássica, que ainda vamos avançar mais. Vamos falar do ciclo de Carnot, vamos falar de rendimento. Mas tem uma partezinha da teoria cinética dos gases que eles podem te cobrar, por exemplo, qual é a velocidade da molécula? A velocidade da molécula, cara. Olha só que loucura.
E isso exige uma matemática um pouquinho mais elaborada. Eu me sinto a obrigação de desenvolver contigo, entendeu? Desenvolver contigo essa ideia. Mas no final das contas, relaxa, tu vai aplicar a fórmula. Tu vai ter que saber o nome das letrinhas, eles vão te dar a fórmula e tu vai aplicar a formuleta. Mas olha que bonito, em laboratório, quando tu pega um gás aprisionado lá num recipiente, tu pode estimar a velocidade das moléculas do gás, a velocidade das moléculas do gás com uma precisão bem razoável. E tu também pode botar um barômetro ali e medir a pressão. E tu consegue perceber que existe uma relação matemática entre a pressão, a densidade do gás e a velocidade dessas moléculas. Essa relação matemática está no começo da matéria. Eu não comecei por isso aí, porque eu acho que o aluno fica chateado quando a coisa começa a ficar muito obscura matematicamente. Lá no começo, lá na página 109. Beleza? Galera, o que é D? É a densidade do gás, que é o que? A massa do gás sobre o volume do gás. Tranquilo? E o que é esse Vzinho aqui? É a velocidade das moléculas em média. É a velocidade das moléculas, é o módulo da velocidade das moléculas. Como é que é a energia cinética, cara? É a mesma coisa que tu perguntar, o porquê ao quadrado. Já te perguntou por que a energia cinética ou velocidade é ao quadrado? Porque quando dobra a velocidade, quadruplica a energia. Cara, e olha que eu já brinquei contigo isso o ano todo. Teve umas 5 aulas seguidas que eu botava a equação G igual a M1 igual a vezes M2 dividido por D ao quadrado e ficava dobra a massa, dobra, triplica, triplica, dobra, triplica, sextuplica, dobra embaixo a distância que é ao quadrado, cai 4 vezes. Foi ou não foi? Isso tudo se perde. Se tu não exercita, evapora da mente. É assim mesmo. Como? Pois então, seria a mesma pergunta. Tu já te perguntou por que, de onde é que saiu aquele 1/2? Então, na verdade, é o seguinte, ó, por que tu não tem as dúvidas com o resto e agora tu tem dúvida com aquilo ali? É porque, na verdade, como tu nunca viu essa relação matemática na tua vida, tu fica desconfiado dela. Essa aqui já usou tanto que até tu tinha essas dúvidas no começo, né? Mas depois elas se... Outra, ó, eu posso criar uma nova grandeza física que é isso aqui, né? Posso. E a física vai deixar de funcionar? Não, mas as equações vão todas ter que ser modificadas, principalmente todas que derivaram daqui. Tem muitas que derivaram daqui. Então tu vê, né? A forma geral como a equação fica, ela tem a ver com a maneira como eu investiguei. O cientista começou a acompanhar a pressão, a densidade e ele estimava a velocidade das moléculas por técnicas que não cabe agora aqui comentar. E ele percebeu que só existia uma igualdade quando ele usava o 3 ali embaixo. Ele fez um esboço gráfico no laboratório para obter essa relação. É bem bonito isso. Mas é aquilo que eu te disse, ó, tu tem que ter fé para poder continuar aqui nos nossos desenvolvimentos da aula, né? E tu vê, ontem eu pensei assim, cara, eu vou ler de novo o meu Harley lá para... No estudo dos gases, eu não queria ter que usar uma coisa assim do além, entendeu? Mas a gente usa tantas coisas do além com vocês, né? Eu vou ter que me permitir hoje. Agora, olha só. De que tipo é a energia interna de um gás? Cinética, né? Se eu quiser calcular a energia do gás, eu vou ter que pegar a fórmula da energia cinética e no lugar da velocidade, eu vou substituir isso aqui, ó. Dá uma olhada, vê se tu concorda comigo. P é igual massa dividido por volume, e o 3 está ali embaixo, vezes V ao quadrado. Vou passar o 3V para lá, vou passar o M dividindo, V ao quadrado. Vou colocar no lugar do V ao quadrado, o que? Me diz? 3V vezes P sobre M. Aqui é sobre 2, né? O que eu posso fazer? Corta M com M, a fórmula fica 3/2 de pressão vezes volume. Essa energia é de que tipo? Cinética. Energia cinética é de quem? Das moléculas. Das moléculas. Mas espera aí, olha para o quadro. Que fórmula que tem no quadro que tem o P vezes V ali? Concorda comigo?
Tenho eu o direito de, no lugar do P vezes V, colocar NRT? E eu vou então dizer que a energia cinética de um gás é 3 meios de NRT. Então tu vê, cara, os caras têm que ter algumas noções de matemática e até eu diria, né? O cara que pegou essa equação, ele estava no laboratório, né? Ele estudou o gás no laboratório para chegar nessa relação matemática. Então tu vê, foi assim que apareceu a fórmula da energia interna de um gás. Eu tinha chegado a botar ela no quadro na última aula como U, né? Nós vamos começar a chamar de U, energia interna de um gás. Mas eu fiz dessa maneira para jamais esquecer que ela é do tipo cinética. Só que tu vê, isso ainda não me permite calcular a velocidade das moléculas. Mas uma outra coisa muito importante... Aliás, eu posso sim calcular a velocidade de uma molécula. Basta eu pegar essa fórmula aqui, que é da energia cinética, e igualar a fórmula da energia cinética. E isolar a velocidade. 3 meios de nRT é igual a mv ao quadrado sobre 2. Concorda comigo? Obrigado, amigo. O que é o N? Massa sobre mol, não é isso? Vezes R vezes T igual a massa V ao quadrado. Tudo bem para vocês? Se eu corto essas massas e passo a raiz quadrada para lá, eu chego nessa equaçãozinha aqui. Concordam? Aí eu poderia te perguntar, do que depende a velocidade das moléculas? Da temperatura em que o gás está, faz sentido? Faz. A constante é constante, então ela não vai interferir, tudo bem? Mas tem uma outra coisa ali que não é constante. O mol, né? Então tu vê, imagina que numa certa situação eu tenho hidrogênio e vapor d'água. Essa mistura de gases. Quais moléculas estarão mais velozes? A do hidrogênio ou do vapor d'água? Ou do gás de água? As velocidades serão iguais? Vou perguntar de novo. A do lado de água assim mesmo, vai ser mais. Quase. Tem mais não. H2O, a massa molar dessa molécula é maior do que H2, não é? Que é do hidrogênio. Vai ser menor, né? Ah, porque quando o número de baixo aumenta, resumindo, quanto maior for a molécula, menor a velocidade dela. Faz sentido? Porra! Olha que legal. Essa equação na apostila está um pouco diferente da minha. Qual é a diferença? Eu chamei de mol, né? Ele chamou de emisão mol. Tudo bem? Eu não sei, quando eu era, é a mesma coisa, porque quando eu era guri, meu professor escrevia mol no quadro. Tu vê, o cacoete ficou. A apostila usa emisão, né, para mol, para massa molar. Então cuidado com isso. Legal. Quero mais. Tem uma outra coisinha aí que ele faz depois que eles costumam pedir. Primeiro, vamos ver o que a gente viu. Tanto faz, né? Concorda? A vezes B vezes C vezes D é a mesma coisa que A vezes C vezes D sobre B, né? Tudo bem? Ô galerinha, olha só. Deduzir o caramba, né? A partir de uma coisa lunática para vocês, porque é um absurdo, né? O cara brota com uma equação bizarra dessa, sem explicação, certo? A explicação é experimental mesmo. A partir disso, eu obtenho duas fórmulas para a energia interna de um gás, que é do tipo cinética. A partir disso, eu igualo a fórmula da energia cinética, monto uma equaçãozinha para calcular a velocidade. Se a UFSC for precisar disso, ela no mínimo vai ter que te fornecer essa, vai ter que te fornecer a da energia cinética para poder igualar elas, né? Concorda comigo? E agora uma outra coisa importante que eles podem pedir, a energia média por molécula. Essa aqui é a energia do gás todo, né? Se eu quiser a energia por molécula, o que eu tenho que fazer? Dividir pelo número de moléculas. Concorda comigo? Dividir pelo número de moléculas. Então tu vê, ó, se eu quero a energia por molécula, energia média por molécula. Eu vou pegar a energia total. Vou botar um tracinho para dizer que é média. 3
3 meios de nRT e vou dividir pelo número de mols. Como é que eu escrevo a quantidade de moléculas? Como é que eu vou escrever a quantidade de moléculas? Como é que é? Tem a ver com mol, né? Eu pego o número de mols, tem 2 mols, cada mol vale quanto? 6,02 é o número de Avogadro, não é? Aí eu multiplico, né? Se são 5 mols, 5 vezes o número de Avogadro. E são quantos mols que nós estamos trabalhando? N mols, né? Então qual é o número total de moléculas? É o N mols vezes o número de Avogadro. Isso. Como é que vocês chamam o número de Avogadro? Mas vocês chamam como? Qual é o número? Não tem uma... A apostila está usando N0, se eu não me engano, se não mudou do ano passado. É o número de Avogadro. Aí vai cortar N com N, a fórmula vai ficar assim, ó, 3 meios de R sobre N0 vezes T. O que era o R, meus queridos? Constante universal dos gases perfeitos, é uma constante. O N0 nós acabamos de redefinir como número de Avogadro, que é uma constante. Essas duas constantes divididas geram uma constante de suma importância para a física moderna, chamada de constante de Boltzmann, que a gente vai representar por K. 3 meios de K vezes T. Olha a diferença, hein? Esta fórmula é para calcular a energia de toda a massa gasosa. Esta fórmula é para calcular a energia média para cada maldita molécula. Isso aqui pode dar um valor grande, se for uma quantidade grande de gás. Isso aqui tem que dar um valor ridículo. O que é o K? O K é a constante de Boltzmann. 1,23 vezes... 1,2 vezes 10 na menos... 23. Troquei tudo. Ó, claro! 1,38 vezes 10 na menos 23. Já que a energia é Joule e tem temperatura em Kelvin, então tem que ser Joule por Kelvin, para cancelar com Kelvin e sobrar só Joule. Joule por Kelvin. Isso aqui é a energia média para cada maldita molécula. Será que o resultado vai ser grande? Vai ser um resultado ridiculamente pequeno, né? Certo? A constante de Boltzmann está para a física quântica, assim como a velocidade da luz está para a física einsteiniana, a física da relatividade. Vocês já perceberam? É que vocês não estudaram ainda a relatividade, né? Só no final do ano que a gente tem esse prazer inenarrável de bater um pouquinho papo sobre a teoria da relatividade, que é tão incrível. Einstein ele considerou que a velocidade da luz no vácuo era a constante mais importante e começou a provar isso e a fazer demonstrações disso. Daí mc ao quadrado, né? E tantas outras fórmulas que envolvem a velocidade da luz. Praticamente tudo depois da teoria da relatividade é baseado na velocidade da luz. Quando o pessoal começou a desenvolver a mecânica quântica, ou seja, como é que as moléculas e átomos trocam energia um para o outro, no início se pensou que eram quantidades infinitamente pequenas que eram trocadas e não dava de perceber isso. Depois os experimentos mostraram que não, eram pacotes de energia bem definidos, minúsculos, chamados de fótons. E a constante de Boltzmann é essa constante minúscula que nos permite fazer a física quântica acontecer. Assim como a velocidade da luz é a constante imensa, né, que fez o Einstein conseguir entender a natureza um pouco melhor. Certo? Mas esse comentário é um comentário absolutamente inócuo, ridículo. Galerinha, eu concordo que para muitos aí essa matemática que eu apresentei ali, ela é bem desagradável. O negócio é o seguinte, vai ter uma questãozinha que vai te falar o seguinte, ó. Sabendo que um gás carbônico está numa temperatura tal, determine aproximadamente a velocidade das moléculas desse gás. O cara deve te dar na fórmula do vestibular a energia interna de um gás, que a gente vai chamar de U. Por que o outro U está com tracinho? Porque é o médio, beleza. E ele vai te dar a energia cinética, que de repente até tu já lembra, né? Porque é tão comum essa aí. Igualando as duas, lembrando que o número de mols é m sobre mol, corta as massinhas e isola a velocidade. Joga os dados do problema
E claro, aí nesse caso o cara tem que ser querido com os valores, né, para tu conseguir extrair a raiz quadrada, e eles têm esse carinho, pode ter certeza. Então é mais aplicação de fórmula mesmo, né? Não quer dizer que tu precisa saber deduzir como eu fiz, né? Não precisa, a não ser que tu realmente tenha quero fazer um ITA, eu quero conseguir carreira na engenharia ou nas exatas, aí vale a pena tu gastar uma tarde, ver se tu consegue fazer deduçõezinhas, vai te ajudar no início da faculdade com certeza. Agora, eu acho que sim, acho que eu posso aplicar, deixa eu ver, transformação cíclica, sim, fazer mais uns comentáriozinhos, mais uns comentáriozinhos, tá na hora. Eu acredito, cara, essa 4 aí demorou, bicho. Não sei se foi a Copa do Mundo, não sei se foram os chilenos malditos.